Tá. Bom dia, gente. Eu vou dar continuidade no testemunho sobre a minha gravidez, a parte 4. Eu parei ontem, né? Que minha mãe já estava cansada, algumas pessoas foram ajudar ela a ficar lá, porque foi um longo tempo, né, que eu fiquei por lá. Fiquei 1 mês e 18 dias de internado. 1 mês, né? Porque 18 dias foi o tempo que eu fui pro método canguru com a Clívia, né? Com a minha filha. E aí esse indivíduo ainda chegou a ficar lá comigo ainda, porque a mamãe estava cansada, né? A mamãe estava precisando de pessoas mesmo para ficar lá. E aí, pra hora de remédio, essas coisas, porque como infeccionou os pontos, quando eu andava, onde eu andava, ficava pingando sangue no chão, né? Tava infeccionado. Aí quando eu fui Aí nesse tempo que eu fui pra esse quartinho, eu acho que eu devo ter ficado 1 semana, eu acho. Não cheguei a ficar nem 1 semana no quarto, eu acho. Demorei muito lá não, nesse quarto sozinha. Aí eu fui pro método canguru com ela. O tempo que ela ficou na incubadora foi de 3 semanas, quase 4 semanas. Ela ficou na incubadora e ela desceu pro método canguru comigo, né? Aí, quando eu cheguei no método canguru, eu tava sozinha lá, não tinha ninguém. Tinha vários leitos assim, mas não tinha nenhuma mãe lá não. Só ficou eu, fiquei sozinha com ela. Aí, eles me acordaram, era de 3 em 3 horas, era pra dar um leite, porque ela não tomava leite sugando, né? Ela nem no meu seio e nem... Não tomava, não conseguia tomar sugando. E era nos copinhos pequenininhos assim que ele levava o leitinho, né? E ela não sugava, porque como era pra ela ganhar peso, e se ela sugasse, fizesse força pra sugar, ela não conseguiria ganhar peso, né? Ela fazia era perder. A gente tentou ainda no copinho, mas ela tava perdendo peso. Aí eles colocaram uma sonda nela. Horrível. Botaram uma sonda nela. Aí eles me acordavam de madrugada, de 3 em 3 horas. Era eu e as enfermeiras, coitadas, sofrendo, né? 3 em 3 horas acordando pra dar o leite dela. De madrugada. Aí eu tinha que levantar, ficar segurando a seringazinha até terminar, né? Aí... Mas a bichinha era comilona. Era pequenininha, mas era comilona. Aliás, pequenininha não, porque... assim, apesar dela ter nascido de 6 meses e meio, ter se gerado num pequeno espaço do meu útero, ela ainda nasceu com 42 centímetros, 6 meses e meio. Ela só era muito sequinha, ela não tinha bumbum, ela não tinha panturrilha, era só a pelinha mesmo, só o ossinho, bem magrinho. Mas ela era comprida, para 6 meses e meio, 42 centímetros, né? Aí, aí fiquei lá com ela no método canguru e tal. Aí eu chorava. Como eu tava com depressão, né? Quando eu tava com depressão, lá no método canguru onde eu fiquei, as janelas da sala onde eu fiquei, dava lá pra rua. Eu não sei o nome daquela rua, não tô lembrada. Eu ficava lá no Estudo da Mulher. Eu ficava olhando os carros passando, eu chorava. E tinha uma redinha que eu botava, ela ficava embalando ela, olhando lá pra fora e chorando. Chorava, meu Deus do céu. Só Deus sabe o que eu passava ali sozinha. Aí as enfermeiras, algumas enfermeiras que via que eu tava chorando, né? Aí falava, não fica assim não, tu vai sair daqui já tá perto de tu sair. Aí já tá perto de tu sair, não fica assim não, né? Elas falavam pra mim. Tu vai entrar em depressão, para com isso. Eu já tava com depressão. Não ia entrar, eu tava, né? Aí fiquei lá e acho que depois de uns 2 dias, eu acho, chegou outra mãe. Chegou uma moça lá com um bebê, com gêmeas. Chegou uma mãe com gêmeas, 2 meninas. Aí chegou essa, aí depois de mais um dia, eu não sei se foi no mesmo dia, chegou uma outra moça e ficou ao lado delas 2, né? Não, minto, primeiro chegou uma outra moça lá. Foi, primeiro chegou uma outra moça, uma morena, com o garotinho, ficou ao meu lado. Aí essa saiu primeiro que eu. Ela saiu primeiro que eu fiquei sozinha de novo. Aí, que o bebê dela, não sei se era só ganhar peso, não sei. Só sei que ela saiu primeiro que eu. Aí depois que chegou essa outra mãezinha com gêmeas e uma outra lá com uma garotinha.
Aí a gente conversava, né? A gente lia a Bíblia juntas, né? Lia não, eu lia a Bíblia. Aí nós conversávamos, né? Aí eu contei minha história pra ela, do que tinha acontecido, né? Contei tudo, o que tinha acontecido comigo durante a gravidez, até aquele momento que eu tava lá, eu contei pra elas como que tinha acontecido, né? Aí tá, aí passou acho que uma semana, porque eu passei 18 dias no método canguru. Acho que passou uma semana e quase 2 semanas, porque eu passei 18, né? 18 dias. Aí antes delas entrarem, eu cantava pra Clívia. O método canguru, a gente tem que ficar muito com o bebê aqui, né? Aqui. Aí eu tinha uma cadeira de balanço lá no método canguru, eu sentava com ela na cadeira de balanço. Aí eu ficava com ela aqui e cantando, né? Louvando assim, cantando louvores. Tinha um quarto com um monte de mãe do outro lado da porta do método canguru. Do outro lado tinha um monte de mães, um monte de gente internada. E aí no corredor pra cá era onde ficavam as enfermeiras, né? No balcão onde ficavam as enfermeiras. Aí eu começava a louvar, a cantar, né? Louvores assim que marcaram muito, assim, sabe? Enquanto eu tava internada lá. E antes da minha gravidez também. Aí eu cantava. Aí, quando eu começava a cantar, aquele pessoal, tava tudo barulho. Quando eu começava a cantar, todo mundo ficava calado, escutando. Aí eu ficava lá cantando com a Clívia um tempão, embalando com ela aqui. Um tempão. Cadeira de balanço, né? Dava pra ficar. E eu também já tava melhor. Tava sangrando e tudo, onde infeccionou, mas eu tava melhor nesse tempo aí. Aí quando essas duas moças entraram, que eu contei toda a história pra elas, acho que passei como eu falei, passei acho que umas 2 semanas. Mais 2 semanas aí, passou mais 2 semanas, aí eu acho que Dr. Paulo até, o nome dele. O nome do pediatra que estava acompanhando ela lá. É Paulo o nome dele. Ele me deu alta. Ele disse, amanhã, não foi no mesmo dia, ele foi lá comigo de manhã e falou assim, amanhã já dá pra você sair com ela. Amanhã já dá pra vocês irem pra casa. Falei, tá bom. Aí fiquei muito feliz, meu Deus do céu. Aí à noite eu chamei elas duas, né, pra gente ler uma passagem da Bíblia, pra gente conversar, né? Eu chamei. Aí sem ser a que tinha gêmeos, a outra, que tinha só uma menininha, falou bem assim pra mim. Na conversa ela disse assim, Cristiane, eu quero que tu saiba de uma coisa antes de tu ir embora. Aí eu falei assim, o quê? Aí ela disse assim, não tem naquele dia quando eu cheguei, quando nós estávamos conversando, que tu contou tua história, que tu estava contando que mesmo tu passando por tudo isso, correndo risco... Não, ela falou assim pra mim. Antes de acontecer isso, dessa conversa de quando eu ia sair, ela disse assim pra mim, no dia que eu estava contando pra ela sobre o que tinha acontecido comigo. Ela falou assim, sabia que a justiça te amparava? Se tu quisesse abortar, tu podia? Eu falei assim, Deus me livre. Eu nunca pensei em abortar minha filha, eu falei pra ela. Nunca pensei. Jamais, era minha única filha. Se eu tivesse que morrer por ela, eu ia morrer. Eu falei assim pra ela, né? Se Deus me livre, isso nem passou, nem cogitou na minha cabeça, de passar isso pela minha cabeça, de abortar minha filha, de tirar a vida da minha filha. Eu falei bem assim. Aí tá, a conversa terminou aí. Aí quando foi nesse dia que eu já tava saindo, ela disse, Cristiane, não tem naquele dia, a gente conversando, que eu falei pra ti, que tu contou a tua situação, naquele dia à noite eu não dormi. Aí eu falei assim, por quê? Ela disse assim, porque eu liguei pro meu esposo, eu passei a noite chorando naquele dia. Porque e eu contei pra ele a tua história, e eu disse pra ele que tu, com todas as dificuldades que tu teve, com os problemas de saúde que tu tinha, correndo risco de vida, tu queria tua filha. Tu nunca pensou em abortar tua filha. E eu, com útero bom, todas as minhas 4 filhas que eu tenho, todas elas eu tentei abortar. Eu quis abortar. Aí, sabe, gente, eu chorei naquela hora, assim, porque eu disse assim, sabe, o sofrimento da gente não é em vão, gente. Não é, sabe? Eu acho que a gente sofre, assim, por consequências da vida mesmo, né? Pelas coisas, não sei, pelo destino mesmo, pelas coisas erradas que a gente faz, eu acho, na vida da gente, né?
Mas o nosso sofrimento sempre vai servir de exemplo para alguém, sabe? Para incentivar alguém para caminhar nos bons caminhos. Eu creio assim, né? E aí ela disse isso pra mim. Aí eu disse, então meu sofrimento não foi em vão, sabe? Serviu para aquela menina, sei lá, talvez amar mais as filhas dela, sabe? Talvez se acontecesse de novo dela engravidar, de ela não tentar mais, tentar contra a vida do filho dela, ou filha, né? E aí a outra, que tinha gêmeos, ouviu essa contando e começou a chorar. Ela começou a chorar e falou assim, eu tenho um filho, um é dois. Eu tenho um filho é dois. Quando eu soube que eu estava grávida de novo, eu me desesperei. Eu me desesperei e pensei em tirar também. Só que quando eu ia tirar, quando eu fui fazer o ultrassom, foi que eu me desesperei mesmo, porque eram duas gêmeas. Aí ela disse que aquilo foi tirando dela, né? Mas ela pensou também em tirar, né? Em abortar as duas bebês. Aí saí. Gente, nesse dia que eu saí, no outro dia quando eu saí, eu não consigo nem explicar, sabe? Eu saí aos prantos mesmo, sabe? Aquela sensação de liberdade, assim, que tem. Porque eu passei 1 mês e 8 dias trancada, não saía pra nada, não saía pra canto nenhum. Trancada lá o tempo todo, naquela rotina ali. Muito barulho, eu não conseguia dormir direito. Barulho porque era muita gente falando o tempo todo, né? Era enfermeira, era gente que estava internada mesmo. Não conseguia dormir direito. Aí foi um alívio muito grande depois que eu saí, né? Vim pra casa, aí comecei a cuidar. Nesse tempo meu pai ainda estava em casa ainda não tinha separado da minha mãe, né? Meu pai estava em casa ainda. Aí foi passando o tempo, quando a minha filha estava com 3 aninhos. Com 3 anos. Com 3 aninhos. Aí eu desempregada, mãe solteira. Quem me ajudou muito nesse tempo foi a minha mãe e meu pai, né? A minha mãe a bichinha foi até trabalhar na casa de uma conhecida nossa para ajudar, né, nas despesas. E meu pai também não ganhava tão mal assim, né? Dava para ajudar, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus e a meus pais, né? Por me darem força naquele momento, né? E aí, quando a Clívia tinha 3 anos, o meu pai se separou da minha mãe. Aí foi que o negócio complicou. A coisa ficou feia. Meu pai foi embora. Meu pai nunca ganhou mal não, sabe, gente? Meu pai, acho que nessa época, já ganhava mais de 5 mil reais nessa época. E foi embora. E aí a minha mãe desempregada também, minha mãe não trabalhava e eu. Aí, mas assim, eu sempre trabalhei assim, avulso, né? Assim, sem ser de carteira assinada, trabalhar por conta própria mesmo, com vendas. Sempre trabalhei vendendo. Aí ele foi embora. Aí eu consegui um emprego numa lojinha de conveniência dentro da Yamaha. Passei só 1 mês de experiência lá, 3 meses. Porque o dono da loja deu em cima de mim e eu não aceitei. Não aceitei ter caso com ele. Na verdade, eu perdi 3 empregos por causa disso. Antes de ficar grávida da minha filha, e essa situação aconteceu depois que eu já tinha tido ela. Aí não aceitei ter caso com ele, ele me deu conta depois de 3 meses de experiência. Daí eu falei, agora. Aí o que eu fiz? Pedi orientação de Deus, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Tu conhece, tu sabe todas as minhas necessidades. Eu falava assim, sabe? Tu sabe, tu conhece todas as minhas necessidades e eu faço o que agora? Peguei o dinheiro o dinheiro que dão, né? Rescisão, acho que chama. E aí o que eu fiz? Eu disse, eu vou voltar a vender, porque na época que eu fazia faculdade de turismo, em 2010, eu vendia as coisas lá na faculdade. Eu levava e vendia. Vendia tortelete, bolo em pote, brigadeiro gourmet. Eu vendia um bolo de chocolate que faço, que é muito gostoso, de milho, de milho, que é muito gostoso também. Fazia e vendia. Levava para a faculdade e vendia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu sei fazer, que é isso, né? Eu vou usar esse dinheiro para me matricular numa faculdade, uma segunda, né, graduação. Isso foi em 2012, 2013, 2015.
Foi, em 2015. Aí eu vou me matricular só para eu ter um público-alvo, ter para quem eu vender os meus produtos. Eu pensei assim, né? Eu disse, é uma forma de investimento. Eu vou usar esse dinheiro para investir numa segunda graduação para eu ter um público-alvo para vender minhas coisas. Aí que eu fiz? Aí foi o que eu fiz. Fui, me matriculei, né, num curso. Não vou citar nome de instituição também, tá? Aí matriculei no curso e comecei a fazer minhas coisas e comecei a vender. Olha, com esse dinheiro eu pagava minha faculdade. Eu pagava aula para a Clívia particular. A Clívia estudou quando ela tinha 4 aninhos. Com 4 aninhos ela entrou na escolinha particular. Eu pagava a escolinha da Clívia, pagava a minha faculdade, ajudava na água, no gás, na água não, que a gente não pagava. A gente ajudava na luz, no gás, nas contas de casa, né? Ajudava em tudo nas contas de casa. E fazia o nosso rancho por mês. Dava pra viver assim, né? Dava pra viver. Não dava pra guardar, né? Mas dava pra ir se mantendo. Aí tá, fui trabalhando, trabalhei. Aí teve um tempo, acho que já tava com 2 anos que eu tava nessa luta, né? E aí, olha, acordava às 6 horas da manhã, arrumava a Clívia, levava ela a pé daqui da minha casa até, acho que dá uns 1000 metros, acho quase 1 quilômetro daqui pra lá. Dá 1 quilômetro daqui pra lá a pé, né? Aí fui ia levar ela, e é uma ladeirona que subia, assim, era uma ladeira. Levava ela a pé e voltava. Voltava correndo praticamente. Às vezes ainda até voltava correndo. Não, na ida não, só na volta, que às vezes eu brincava com ela, dizendo que pra gente brincar, correr. A gente corria, eu e ela, pra poder chegar e não queimar as coisas que estavam no forno. Aí eu levava ela pra escolinha, voltava, correndo. Aí ia fazer tortelete, brigadeiro gourmet. Nesse tempo eu tava vendendo só tortelete e brigadeiro gourmet. Aí ia fazer. Aí, gente, as torteletes que eu faço são maravilhosas. Ai, delícia. Aí eu e a mamãe, nós inventamos um recheio de camarão. Aí eu fazia camarão, frango, Nutella, banana, doce de leite. Fazia um monte de sabores, né? Romeu e Julieta, que era goiaba com queijo. Aí fazia. Aí tá. Aí quando eu voltava pra casa, eu começava a fazer, preparar. Aí quando dava a hora de buscar ela, isso tudo no despertador pra não me perder, porque eu sou morta de esquecido. Aí, quando dava a hora de buscar ela, 10 e um pouco, quase 11 horas, eu saía correndo pra buscar ela de novo. Subia de novo a ladeira. Aí, às vezes, quando eu ia buscá-la, eu já deixava as coisas no forno. Aí, então, o que eu fazia? Meu Deus, vai queimar. Eu baixava o fogo, deixava no baixinho e ia buscá-la. Aí, pegava ela lá e dizia assim, bora brincar quem ganha, quem corre. Só que eu não soltava a mão dela. Quem corre mais rápido, bora. E ela tinha 4 aninhos, gente, ela era bem bebezinha. Aí, bora, corre. Aí corria, aí parava. Ai, cansei, eu falava pra ela. Aí, bora mais um pouquinho. Assim, a gente vinha correndo em alguns momentos, né? Aí tá, aí beleza. Aí, quando chegava com ela em casa, tirava do forno. Aí eu embalava tudinho nesse papel plástico, né? Isso filme que chamam, acho. Desse papelzinho fino de plástico. Embalava tudinho. Os brigadeiros eu botava dentro daquelas caixinhas de papelão que eu mesma fazia, eu nem comprava. Eu tinha aquelas forminhas, aí eu botava naquela caixinha e aquele plásticozinho pra enfeitar, né? Colocava. Até pra valorizar mais o produto também, né? Pra conseguir vender um pouquinho mais caro. E o brigadeiro que eu faço também é uma delícia. Não grude velho assim, não é tão doce também. Aí embalava tudinho, os brigadeiros e as torteletes. Embalava tudo. Botava dentro de uma bolsinha que eu tenho, que a bichinha até se rasgou toda já. Botava dentro de uma bolsinha e ia embora. Aí eu ia vendendo daqui de casa. Eu já vendia para algumas pessoas aqui ao redor de casa, né? Pra minha irmã, prima, para a vizinha que também ao lado, que gostava muito, né, dessas torteletes. Até dos brigadeiros também. Aí saía vendendo. Subia aqui, tudo vendendo. Saía, vendia. Aí, até então, quando eu subia, eu não parava na rua principal aqui em cima. Eu ia embora direto pra faculdade e ia vender lá. Mas eu vendia tudo, porque eu saía nas salas, né? Andava nas salas. Era meu trabalho. Eu me dedicava na faculdade e tudo, porque eu sempre gostei de estudar, né? Eu me dedicava e tudo. Mas o meu objetivo ali era a venda.
pra ser sincera, mais era vendo. Tem até uma história muito interessante, que uma vez eu ofereci, eu entrei numa sala e ofereci brigadeiro gourmet e tortelete pro dono da universidade. Gente, meu Deus. Ai, meu Deus, no final da coisa, quando eu disse assim, ele disse assim, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome. Aí ele falei, como é que é o seu? Ele, fulano, aí falou o nome da instituição. Aí eu falei, meu Deus. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, aí tá. Aí no final ele disse assim, não tem problema não, você pode continuar suas vendas. Eu disse assim, o senhor é dono aí eu já ia falar o nome da instituição. Falei, o senhor é dono daqui? Aí ele falou assim, não. Claro que ele era, que o nome dele era o nome da instituição. Aí ele falou, não, pode vender, tranquilo, não se preocupe não. Aí eu fui. Continuei vendendo, graças a Deus, nunca ninguém me pediu. Aí eu falava assim, pra coordenadora, eu vendia até pra coordenadora do meu curso. E não podia vender lá. Aí eu disse assim, professora, a senhora sabe que eu vendo aqui, né, na faculdade, a senhora sabe que é daqui que eu tiro o meu sustento, a senhora sabe disso. Ela disse, eu não sei de nada. Ela falava assim pra mim, eu não sei de nada. Tipo, continua tua venda, eu não sei de nada, sabe? Continua aí. Graças a Deus, assim, sabe? Que foi abrindo. Só que chegou um tempo que eu não tava aguentando, porque eu começava às 6 da manhã e chegava em casa às 10h30 da noite. Eu ia dormir 11 e pouco, 11 horas, 11 e pouco. E meu corpo foi sentindo, né? Meu corpo foi sentindo. Aí eu fiquei com esgotamento físico. Cheguei a desmaiar e tudo, sabe? Foi duro, foi complicado. Mas graças a Deus me deu força e eu tô aqui hoje, né? Contando. Aí teve um dia que eu tava muito cansada. Tava doente já, né? Assim, esgotamento físico. Tava muito cansada. Aí um dia à noite a minha filha dormia com a minha mãe nessa época, né? E eu dormia sozinha no meu quarto. Aí eu sentei assim, chorando, sabe? Eu chorava muito assim à noite, conversando com Deus. Nesse dia eu sentei, assim, eu tive uma conversa assim sincera com Deus, sabe? Assim, chorando mesmo, assim, eu falei assim para Deus. Eu disse assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Muda a minha história. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero viver mais tranquila. Eu não tô aguentando mais essa rotina que eu tô vivendo. Eu falava. Eu não quero viver mais assim. Eu quero melhoria na minha vida. Me ajuda, muda a minha vida, eu falava pra ele. Muda a minha história. Eu tô cansada. Eu falava assim. Eu tô cansada. Eu sei que tudo que eu passei eu mereço. Eu falei, eu mereço tudo que eu passei. Pois é, gente. E aí eu pedi isso de Deus, sabe? Aos prantos mesmo, de todo o meu coração, sabe? Eu pedi isso de Deus. Aí, um certo dia, depois dessa minha conversa sincera com ele, sabe? Depois de ter me entregado mesmo, assim, eu conheci a pessoa que eu estou hoje, meu esposo. Como eu vendia na rua, né? Eu entrei no comércio dele. Ele sempre foi comerciante. Eu entrei no comércio dele ali na principal. Eu não entrava, daí então não entrava, né, lá. Eu nem sabia, na verdade, que ele era um comércio, porque ele estava começando, não tinha letreiro, não tinha nada. E era meio escuro lá dentro também, passava direto, nunca olhava pra lá, né? Passava, mas não olhava. Aí até que um dia eu ouvi, depois dessa conversa que eu tive com Deus, eu ouvi lá. Aí eu entrei pra oferecer, né, os torteletes pra ele, oferecer as coisas que eu vendia pra ele. Aí ele comprou tudo, aí fui embora, tá. Aí fiquei passando e vendendo, né? Passava, enchia o saco lá todo dia, passava pra vender. Aí ele disse que ele nem gostava muito, que ele não gosta muito de doce, né? Mas ele comprava pra ajudar e tudo. Aí, porque o bichinho é duro, é cabeça dura, sabe, assim. Aí tá, aí eu fui indo, mas sinceramente, gente, assim, eu nunca fui menina enxerida, sabe? De estar dando em cima de homem, de estar dando confiança pra mim. Nunca fui assim. Fazia meu trabalho e ia embora, eu sempre fui assim. Nunca fui de estar dando confiança pra ninguém, não. Até hoje, sou assim e vou continuar assim, se Deus quiser. Até o final da minha vida. Aí, ia embora, né? Aí tá, até que um certo dia, ele falou assim pra mim, tu aceita ir pra igreja comigo? Aí eu fiquei assim.
Até então eu nunca nem tinha prestado atenção nele, olhado pra ele de outra forma, né? Só queria que ele comprasse minhas coisas mesmo pra me ajudar, né? Aí, tu quer ir pra igreja comigo? Aí eu falei assim, vamos. Quando? Aí eu falei assim, poxa, ninguém nunca tinha me convidado pra ir pra igreja. Eu pensava assim, né? Ninguém nunca tinha me convidado. Gente, e depois, com o tempo, quando a gente foi se conhecendo, eu fiquei sabendo que ele mora aqui nesse bairro que eu moro, já ia há muitos anos, só que eu nunca o tinha visto, não. Nunca. Ele disse que tinha um comércio pra ali, nem sabia. Também porque eu sempre fui muito caseira, né? Eu nunca fui muito de sair de casa. Eu não conhecia ele, não. Nunca tinha visto. Aí eu disse assim, tá bom, mas você não é casado, não? Eu falei pra ele. Ele falou assim, não, eu era junto com uma mulher aí, que ele não, meu esposo nunca foi casado. Nunca casou na igreja, nem no civil, nada. Nunca foi casado, só vivia junto mesmo. Fui junto com uma mulher aí, mas eu já tô separada há 6 meses, ele falou. Eu falei assim, 7 meses, 6 meses, uma coisa assim, 7 meses. Aí eu falei assim, 7 meses tá recente, eu falei. Tá recente, vai voltar com a esposa ainda. Aí ele, não vou não. Mas eu tô te chamando pra ir pra igreja, não é nada demais, ok? Vamos lá e tal. Aí eu fui, né? Então bora. Aí chegamos lá, saímos da igreja, né? Depois que terminou o culto lá. Aí viemos embora e ficamos assim, nos conhecendo, né? Aí, já que ele tinha me convidado para ir para a igreja, eu o convidei para ir numa festinha da escola da minha filha, né? Que ela estudava particular. Ela estava já com 5 aninhos, que já estava no final do ano. Ela faz em outubro aniversário, ela tinha inteirado 5 anos já. Estava com 5 anos. Aí ele foi comigo e a gente começou a se conhecer, assim, né? E começamos a namorar e tal. Aí frequentava a igreja, mas não era tão assim, como é que eu posso dizer? Depois com o tempo percebi que ele não era tão crente assim como ele falava, né? Mas eu acho que com o tempo Deus pode transformar, né? Talvez foi mudando ele. Lógico que ninguém é perfeito, né? Tem muito que mudar ainda. Tanto eu quanto ele também. Todo mundo tem seus defeitos. Mas é um homem trabalhador, sabe? É um homem que tem muitas coisas ainda para ser trabalhadas, mas entrega na mão de Deus, né? E aí tá. Aí, sim, aí como foi pra gente chegar aqui onde a gente está hoje? Um dia, nós dois estávamos namorando ainda, né? Um dia, uma mulher do banco ligou pra mim. Sendo que eu não tinha vínculo nenhum com banco nenhum. Uma mulher do banco me ligou. Eu tava com ele nesse momento, né? Quando a mulher ligou. E ela disse assim, Cristiane, eu tenho uma proposta de um cartão de crédito aqui pra você. Eu gostaria de saber se você quer. Aí eu falei assim, não quero não. Aí ele falou assim, o quê? Aí eu falei, não, cartão de crédito que a mulher tá me oferecendo, não quero não. Aí ele falou assim, não, pega, que eu vou ficar comprando no teu nome, aqui pro mercadinho, eu vou ficar comprando no teu nome, aí eu pago, fico pagando. Eu fico comprando pro mercadinho e fico pagando. Aí eu falei, tá bom. Confiei, né? Comprei, confiei. Aí veio um cartão pra mim e ele usava esse cartão. Todos os meses comprava e meu score foi subindo. Subindo, que ele usava, né, o cartão no meu nome. Aí comecei a colocar o meu CPF também. Quando ele fazia compra, eu botava meu CPF, né? E o score subindo. Aí foi daí, dessas compras que ele fazia no meu nome, de estar comprando no meu nome, que o meu score subiu, que eu consegui tirar, a gente conseguiu tirar o primeiro carro, que foi o Fiat, um Fiat que eu tinha. Que na verdade eu dirigia, mas era dele, né? O Fiat. Que até então quem é habilitado sou eu, né? Ele não é habilitado. Dirige, mas não tem habilitação. Aí tiramos esse carro, aí foi o tempo que um sobrinho dele veio pra cá, quase falha ele, se envolveu com o tráfico aí, quase que o tráfico ainda mata ele por conta desse sobrinho dele. Faliu ele praticamente. Ficou quase sem nada. Sabe o que é quase sem nada mesmo? Aí foi que a gente... Aí ainda até chegou a sujar meu nome por conta disso, né? Por conta desse sobrinho dele aí. Acabou com quase tudo que ele tinha.
E como tirar no meu cartão também ficou até difícil de pagar. Eu sempre trabalhei com ele na rua também, né, nesse Fiat, vendendo. Gente, eu sempre fui boa de venda. Coloco alguma coisa na minha mão que eu vendo. Eu sei vender, graças a Deus. Deus me deu esse dom também. E aí eu ia com ele vendendo, né? Pra ajudar mesmo, né? Pra gente. Porque, gente, eu acho assim, se você tá namorando com alguém, você tá conhecendo esse alguém, tá namorando pra se conhecer e pra futuramente, posteriormente, ter um compromisso sério. Porque foi o que eu sempre busquei, entendeu? Por isso que os namoros que eu tive não davam certo, porque eu deixava mesmo. Quando eu via que a pessoa não queria nada sério comigo, eu me afastava. Eu era assim. E eu era assim, me afastava, namorava com outro logo. Não era um negócio de esperar ficar sofrendo por ninguém, não. Eu nunca fui assim, não. Aí, só por um que eu aprendi depois, que eu ainda cheguei a sofrer 5 anos por causa dele. Foi só. Pelos outros. Aí, pois é. Aí foi por conta disso daí, né? E eu creio assim, se eu tô namorando com uma pessoa, eu tô ali pra somar, né? Eu quero uma pessoa do meu lado para somar, para construir, né? Construir um futuro juntos. E é isso que eu sempre tive vontade, isso que eu sempre quis para minha vida, sabe? Ter uma pessoa que me respeite, que me ame, que zele por mim, que tenha respeito pela minha filha, que ame minha filha como se fosse dele, porque minha filha não tem pai. E graças a Deus isso ele faz, sabe? Ele respeita minha filha chama ele de pai. Ele é o pai dela, para ela ele é o pai dela. E uma pessoa que me respeite, que lutasse do meu lado, porque esse terreno onde nós construímos o mercadinho, hoje é meu, já era meu. As pessoas que passaram pela minha vida nem o quis, sabe, gente? Nem o quis. Por isso que tem uma frase até que eu postei um tempo desse, que é verdade, você tem que dar valor pelas pessoas que fazem, e não aquelas que só fazem por você, não aquelas que só prometem, entendeu? Que são só promessas na sua vida. E aí, tá. Aí, em qual parte que eu tava? Pois é. E aí nós começamos, né, a construir aqui. Aí foi o tempo que começou a pandemia e começamos a receber o auxílio. Eu sempre recebi auxílio como uma